Oi pessoal, tudo bom? Vamos conversar mais um pouquinho sobre a fase do mapeamento diagnóstico ou data mapping. E que essa fase, só lembrando, é onde a gente vai na empresa e vai tirar uma fotografia de onde transitam os dados pessoais, seja dos colaboradores, dos seus colegas, seja dos clientes, fornecedores, terceiros, setor por setor. Veja, muitos questionamentos têm vindo sobre esse tema. Eu vou sempre responder como que nós aqui do escritório trabalhamos. Você deve criar a tua forma de trabalho, mas a gente já teve várias tentativas e erros, então por isso eu vou dar de mão beijada o que funciona para nós. Às vezes que nós tentamos, antes de ir em loco para a empresa, conversar com as pessoas dos setores, e antes disso a gente pediu para ver os documentos, especialmente nas empresas que têm POP, Procedimento Operacional Padrão, o que eu percebi? Quando nós chegamos nos setores, nós já estávamos viciados. A gente acreditou, entre aspas, que aqueles POPs eram realmente seguidos. Então, o meu questionário foi feito com base no procedimento operacional padrão. Só que quando eu cheguei na empresa, aquele POP estava completamente desatualizado e as pessoas do setor sequer conheciam, entende? Então, além de me dar um retrabalho danado, parecia uma conversa de louco. Eu chegava lá e perguntava, então, vocês fazem isso? Não, a gente faz isso não é mais do nosso setor, isso aqui já está tudo online. E as pessoas mais novas daquele setor sequer conheciam aqueles POPs. Então não funcionou. Então hoje eu prefiro ir crua, de coração aberto e mente aberta. Eu chego no setor e por que eu converso com duas pessoas sempre? Eu peço uma pessoa de um cargo de gerência e um mais operacional. Porque se a gente entrevista só o pessoal da gerência, eles têm muitas vezes uma ilusão de como a coisa é realmente feita, porque ele só pega o trabalho feito, mas ele não sabe na base o dia a dia. E pegar também somente uma pessoa da base, eu acho que fica incompleto o mapeamento daquele setor. Por quê? Porque tem coisas que daquele cargo de gerência para cima, gerência, coordenador, ele disponibiliza, compartilha informações que talvez o pessoal da base sequer saiba. Tanto ele compartilha o que eles fazem para fora do setor, como às vezes ele recebe e não repassa para a base. Então, por isso que a gente faz com duas pessoas, entende? É dessa forma. E primeiro a gente vai no setor, a gente grava as entrevistas, pega a autorização. Por que a gente grava? Porque depois, quando a gente está montando o nosso relatório e plano de ação, para que não deixe nenhuma dúvida do que eu anotei ou a outra pessoa anotou. Então, a gente pode voltar nas entrevistas para validar. Aí, depois que eu faço tudo isso, que eu escuto o dia a dia das pessoas, que eu escuto setor por setor como que eles trabalham, aí eu vou para o POP. Eu vou para o POP e tenho aquelas surpresas. Tem empresa que o procedimento operacional escrito está redondinho, mas a grande maioria delas não. Algumas coisas são usadas e tantas outras sequer eles sabem. Então, esse é o modelo, esse é o caminho das pedras que a gente faz. Aí, depois que a gente faz tudo isso, então, fui em loco, conversei, enxerguei, fotografei, olhei, filmei, entendi tudo aquilo, transformo tudo isso no diagnóstico e isso tudo vira um plano de ação. Eu faço um plano de ação setor por setor e um para toda a organização, porque tem coisas que são comuns a todos os setores. Provavelmente, se uma empresa não tem uma regra de descarte, por exemplo, do marketing dos dados pessoais que lá transitam, não vai ter do RH e não vai ter do comercial. Então, uma política de descarte, você recomendar no teu plano de ação uma política de descarte, vai abranger a empresa inteira. E assim tantos outros. Aí depois que a gente faz tudo isso, a gente valida a equipe aqui do escritório, tudo que foi feito. Aí a gente volta para a empresa, seja de forma
presencial ou virtual para validar aqueles setores. Olha, foi isso que você falou? E aí sim, na hora de validar, a gente confronta com o POP, que tem o procedimento operacional. Ah, porque você me falou isso, e no POP tem isso. De fato, vocês não fazem? De fato, você não utiliza esse documento? Você realmente nem tinha conhecimento? Entende? E aí, depois de validar isso com os documentos, é que a gente parte para a fase de elaborar novos documentos, revisar aqueles já existentes, sugerir cláusulas contratuais, políticas, são várias políticas, são mais de 10 que nós sugerimos, adequamos, adaptamos ou elaboramos para os nossos clientes. Então, assim que funciona. Aí, depois que terminamos de validar esses documentos, fazer o plano de ação, passamos para a fase de elaboração dos documentos. E aí, no próximo vídeo, eu vou conversar com vocês, nos próximos vídeos, sobre as próximas fases daí em diante. E tem uma fase anterior a isso que nós gostamos de fazer, que vai desde a reunião de kick-off até um relatório prévio, que também na sequência, nos próximos vídeos, eu vou conversar um pouquinho da nossa experiência com vocês. Espero que tenham gostado, que tenha esclarecido um pouco mais. Aperta no sininho, me siga no canal. Lá no Instagram também, Liliana, com 2Ls.Bortolini, eu sempre trago informações atualizadas. Fica comigo, obrigada!